Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe aquele like, compartilhe os vídeos, divulgue nos seus grupos de Zap e outros grupos que tiver, comente, porque isso gera engajamento. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, tá? O Pix é robson.rmt@gmail.com. 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 Muito bem. Estamos fazendo aí alguns vídeos sobre a batalha, né? Porque, veja, até que você tenha despertado, acordado, até que você tenha ampliado a sua percepção espiritual, expandido a sua consciência, daí dá para você travar uma luta contra esse mundo tenebroso, né? Esse mundo escuro. Eu volto sempre ao mesmo aspecto, porque muitas vezes a gente é como o filme da Matrix, o Neo, né? Quando ele mandou escolher entre a pílula vermelha ou a azul, ali ele mostrou como era o mundo em que ele vivia, onde tudo parecia muito belo, muito extraordinário, todo mundo caminhando, todo mundo andando, as pessoas comprando, as pessoas indo de um lado para o outro e tal. Mas depois ele disse para ele, mas o mundo real é esse aqui. Um mundo em que os seres começaram a se alimentar da energia humana. E nessa cena, ele mostra aonde os seres humanos eram cultivados. O ser humano não nascia mais, era cultivado. Tomavam, quando os outros humanos morriam, era o sangue desses humanos que eles usavam para alimentar um imenso berçário de pessoas. Às vezes, parece ser chocante a gente ter que falar determinadas coisas, e às vezes num tom muito forte, mas é porque, pessoal, cada dia eu percebo que o mundo tem algo, está acontecendo algo de estranho. E algo de estranho que eu estou dizendo é que eu nada a respeito de apocalipse ou qualquer coisa disso, mas de que tem algo sendo alterado no nosso universo, no nosso plano. Tá? E parece que as películas ou membranas das outras realidades estão se rompendo ou estão invadindo a nossa realidade. Tá? Então, se você acompanhar os outros vídeos, você vai perceber qual é o nível que nós estamos fazendo vídeos aqui. Aqui nós não estamos fazendo vídeo para entreter pessoas, para ficar fazendo malabarismo e tudo mais, não. Aqui nós partimos para o lado
concreto da coisa. Então, a gente já começa estudando, né? E eu vou pegar esse texto aqui, daqui para cá, tá? Aonde diz: porque o nosso mundo, preste atenção no que vai ser dito aqui, tá? É a chamada... porque o nosso mundo, isto é, a chamada matéria densa dos objetos do nosso mundo, é uma... o quê? Rarefação. É uma rarefação. Está espaçada como uma rede, tá? Uma rede com malhas enormes. Aqui. Tá? Imagine, se quiser, uma rede de arame com malhas de quilômetros de largura. O vento e a água não fluiriam através dessa rede, como se ela não existisse. Tá? Um pouco de atrito, muito pouco. O que ele está dizendo? Acho que você já entendeu. Se você pega um cercado, aquelas cercas que é toda traçada, o arame, você vê que tem espaços, né, nela. Uma rede de pesca, por exemplo, tem espaços nela. Elas podem ser maiores ou menores, dependendo de que tipo de peixe você quer pegar, né? Então, a malha da rede é pequena, está tomando um suco, uma coisa aí, está doce, adocicado demais a boca. Então você, por exemplo, joga uma rede, aqui no Pará a gente chama de rede, o que a gente atravessa de uma ponta a outra do rio para prender os peixes. E chamamos de tarrafa a rede que jogamos. Tá? Jogar tarrafa. Então a tarrafa ela pode ser muito fina, pode ser mais grossa. Ok? Então o que ele está dizendo é que a nossa realidade é como, mais ou menos, diria, né, uma malha. Eu até compararia ainda mais, né? Mas você deve já ter visto, né, um cercado, né? Então tem um cercado aqui, você vê que tem os arames que vão se fazendo malhas, né? Aqui, aqui. Então, você vai ver que eu estou tentando desenhar aqui, não sei se eu... mas eu quero mostrar exatamente como se fosse uma rede de malha, ok? Então você tem um cercado com esse tipo de aparência, malhadas, né? Você poderia dizer, bem, mas o que isso tem a ver com a realidade? O que isso tem a ver com a existência do demiurgo, dos arcontes, né? Desses seres chamados Elohim, Anunnakis e etc. Né? Que o povo acha que são anjos caídos, lá do livro de Enoque. E aí,
Anjo não caiu não, entendeu? O anjos, como a gente conhece, porque lá no hebraico é chamado de malak, no grego é angelos, quer dizer mensageiro, um ser que transmite a mensagem de um suposto Deus. Tá? Então, por isso, às vezes, os arcontes também são confundidos com anjos. E aí teve um estudioso que resolveu fazer a categoria dos anjos. Pseudo Dionísio Areopagita, ele definiu a classe dos anjos, né? Serafim, querubim, trono, potestade, não sei o que também, tá? Os 3 corais de anjos. Ok? Então, quando as pessoas imaginam que esses seres supostamente tenham caído, eles não caíram. Essa expressão cair dá a impressão que eles vieram aqui para a Terra e se tornaram massivos. É por isso que isso não é uma correta interpretação. Tá? Nas tabuletas da Suméria, por exemplo, se fala que os Igigues desceram à Terra juntamente com Marduk e tiveram relações com as mulheres humanas, com as Adapitas. Quer dizer, os Igigues eram em torno de 200. Tá? Então, isso equivale a dizer assim, os Benei Elohim. Né? Os Benei Elohim. Ok? Então, quando ele fala aqui assim, quando ele fala aqui, é uma rarefação, está espaçada como uma rede com malhas enormes. Imagine se quiser uma rede de arame com malhas de 1 quilômetro de largura. Tá? O vento e a água não fluiriam através dessa rede como se ela não existisse? Claro que sim. Tá? O vento e a água passariam com muita facilidade, né, dentro de uma malha. Seja de uma rede, de uma tarrafa que pesca, ou seja de uma cerca de arame traçado. A água e o vento passariam com muita facilidade. Aí ele diz, nos fios desta malha, tá? Nos fios dessas malhas vivemos. Essa é a chamada matéria densa do nosso mundo. Está aqui. Ó. Olhamos através da malha e não vemos nada nela, nem ouvimos ou sentimos nada nela. É por isso chamamos de espaço vazio. Tá? Palavras sem sentido, nos abismos da loucura. Vemos, ouvimos, sentimos os outros fios da malha e chamamos nosso mundo de sólido, firme e material. Chame isso de algo real e substancial, mas os espaços da malha são 1.000 e 10.000 vezes maiores que a substância dos fios. Então ele está dizendo o quê? Está dizendo o seguinte, ó. Você pode olhar, tá aqui, os fios da malha. Mas existe uma realidade que está entre
esses espaços aqui, que é 10.000, tá? Vezes a existência da malha. Quer dizer, não existe nada aqui de espaço vazio. Tá? Esses espaços aqui não estão vazios. Eu já falei sobre isso aqui, por sinal. Tá? Nós achamos que sim. Tá? Então, muito bem. Continuemos aqui a leitura. O espaço é coisa, é matéria. Né? O que há nos espaços da malha, da nossa matéria, tá? Porque ele está dizendo exatamente isso aqui, ó. Chame isso de algo real ou substancial. Mas os espaços da malha são 10.000 vezes maiores que a substância dos fios. O que há nesses espaços da malha da nossa matéria? Pergunta. Espaço? Espaço não é nada. O espaço é coisa, é matéria. É matéria esperando o ato, a potência para se transformar. É a energia esperando a potência e o ato para se tornar matéria. Que tipo de assunto? A matéria que forma os éteres. Tá? Éteres são de éter. Mais denso. Não menos, mas muito mais denso do que as rarefações do nosso mundo. A questão do mundo etérico, dentro das moléculas, dentro dos átomos, outros átomos, e ainda outros átomos dentro deles, 10.000 ovos chineses, cada um dentro do outro. Tá? Se você acha que isso é imaginação, tá? Ou que não há espaço para esses universos interpenetrantes, pergunte ao físico e à matemática. Eles dirão que não há nada no universo além de espaço. E espaço, novamente, é espaço, é espaço. É matéria. É matéria básica do mundo. Matéria da mente. Matéria da vida. E não há vazio em lugar nenhum. É por isso que a eteria está aqui, mas também está em todo lugar. Todos os corpos celestes têm o reino etérico. Todos os corpos celestes têm o reino etérico. Então, o que é o reino etérico? Né? É o reino sem matéria? É o reino onde não tem fisicalidade, onde não tem corporeidade, onde não tem nada? O que é? Né? Existem diversos éteres. Tá? O éter, ele vai desde o éter mais denso até aquele mais sutil. Tá? Então não existe espaço vazio. Você está dentro de outros reinos. Quer dizer, você está substancialmente vivendo dentro de outras realidades sem perceber essas realidades. Você entra em outros mundos e nem percebe que entrou.
É por isso que tem muitas pessoas que começam a se perguntar o que é que está acontecendo com o nosso plano Terra. O nosso plano Terra está ficando colapsado. Por quê? Porque os outros reinos do éter, os mais sutis, os menos sutis, por algum motivo, estão entrando em atrito. Em atrito. Então, você, a sua vida, nunca imagine que a sua vida é, né, do tipo assim, eu estou vivendo a minha existência desligada de outras realidades, desligada de outras existencialidades, desligada de outras vidas. Não. Tudo está dentro da bolha, eu já falei isso. Tudo está dentro desse universo, dessa bolha que o Einstein disse. Aqui está o sutil, o menos sutil, o mais denso, o menos denso, enfim. Aqui estão os reinos, dentro dessa bolha. Fora dessa bolha, ninguém sabe o que tem. E é exatamente essa bolha que eles estão tentando invadir, perfurar. E claro, eles ficam inventando 1001 histórias. Tá? Essa é a verdade. Então, aqui, vamos continuar. Mais algumas linhas e teremos terminado os aspectos mais práticos e urgentes do nosso assunto. Tá? Por quê? Porque ele vai falar sobre as naves etéricas. Tá? Como todos sabem, são de muitos tipos. Nem todas são discos, de forma alguma. Algumas são longos e em formato de charuto, e muitas têm formato de balões ou dirigível. Alguns têm asas e acessórios semelhantes a asas. Muitos deles parecem mudar de forma enquanto estão no ar. Sua cor também varia e também mudou. Alguns deles lembram bolas de fogo, outros são acompanhados ou perseguidos por fumaça, vapor e aparência luminosa. Okay. Todos os tipos de artesanato ou artefatos mencionados vêm da mesma fonte. Todos são constituídos por eterianos. Tá? A sua variedade surge do fato de muitos deles serem experimentais e diferentes tipos servirem a diferentes propósitos técnicos. Essas naves são construídas em matéria etérica. Tá? Aqui os planos em matéria de vários planos e são imperceptíveis para nós, pois existem no que chamamos de espaço vazio. Eles entram no nosso plano e no nosso nível de percepção por um processo de materialização. A matéria extremamente densa que preenche o padrão de tensões etéricas é substituída por matéria do tipo visível para nós. Ou melhor, a sua taxa de vibração é reduzida
até se tornar visível. A sua taxa de vibração é reduzida até se tornar visível. Então, o que ocorre quando as pessoas veem um ser que é orgânico e quando ele adentra dentro da nossa realidade, ele diminui a frequência e a vibração, então ele se torna perceptível, então ele se massifica para poder ser observado, né? É por isso que quando veja, não tem nenhuma prova atualmente de naves entrando ou saindo do planeta Terra. Mas por que não? Porque eles detêm uma habilidade de aumentar e diminuir a frequência e a vibração. Então, portanto, eles têm a habilidade de se materializar e desmaterializar, o que não significa perder matéria ou perder massa. Significa apenas que eles mudaram uma frequência, uma vibração e desaparecem. Os arcontes, o demiurgo, quando eles criaram o sistema Terra, eles sabiam perfeitamente o que eles estavam fazendo, o que eles queriam fazer e como eles queriam produzir isso aqui. Como essa prisão seria feita. Tá? Mas quando a Sofia expulsou o demiurgo e ele foi lançado para baixo, ele automaticamente imaginou-se ser o único ser. Então ele disse: eu sou Deus e não há outro além de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Então ele automaticamente acha que ele é único. Né? No Evangelho Gnóstico de João, uma voz vai dizer para ele: estás enganado, Samael. Por quê? E ele então resolve criar um universo bolha semelhante ao pleroma. Não é? Ele tenta fazer uma imitação. Tanto que ele imita exatamente criando os humanos. Porque ele viu o Antropos, o primeiro Adão lá. Né? Então você imagina quanto engano acontece no nosso universo. Porque veja só. Né? Vamos imaginar isso aqui, ó. Tá? Esse é o espaço atmosférico da Terra, as 7 camadas atmosféricas. E você vê que esses seres, o Suriel, o Gabriel, o Aeratote, o Micael, o Rafael, o Tabaote e Andel, eles não são observados. Não tem como vê-los. Por quê? Porque eles são feitos de uma substância etérica, do éter. Mas éter é matéria. Éter é energia. Éter é frequência e vibração. Esses seres não significam que eles não têm corporeidade ou fisicalidade. Essa é uma das piores mentiras que já inventaram. Tá? Então,
Aqui na atmosfera estão esses, e aqui nos 7 planetas estão os arcontes, o Elohim, o Elor, o Sabaoth, o Yaldabaoth, o Otai, Stafai, Ial e Adonai. Ok? Então você possivelmente, né, não os verá, mas não significa que eles não estejam aí. Tá? Então a taxa de vibração é reduzida até se tornar visível. É por isso que eles se tornam visíveis. É um pouco de como desacelerar um ventilador muito rápido até que se possa ver suas palhetas. Porque quando você está girando o ventilador, está bem aqui, por sinal. Né? Quando você bota para girar o ventilador em alta velocidade, você não consegue mais ver a palheta do ventilador. Você sabe que ela está lá. E que tem algo girando. Isso é um bom exemplo. Mas quando você vai reduzindo a velocidade do ventilador, ela vai se tornando cada vez mais visível, porque a vibração, a velocidade, né, da vibração e da frequência da matéria que constitui a palheta vai cada vez mais desacelerando e, portanto, se tornando mais visível. Então, o mundo é feito nesse grau de realidade. Quando as pessoas deixam esse plano aqui, elas não vão para outro, elas vão lá para um lugar chamado eternidade. Muitas nem sequer conseguem fazer seu processo de ascendência porque elas estão tão massificadas que elas acabam ficando presas nessas esferas dos planetas, dos astros. E como aqui tem uma linha divisória, porque para cá já se entra num campo de vibração e frequência e densidade mais sutis, então aí a coisa muda de figura. Está entendendo? Então o demiurgo, os arcontes, Anunnaki, Elohim, como queira chamar, são as mesmas criaturas, eles, há uma coisa que eles, porque, vamos entender, houve um período na Terra em que os corpos humanos, eles foram se densificando, isto é, se tornando mais densos, mas eles eram mais sutis, e depois eles foram... Mas por que eles foram se massificando? Porque eles foram sendo feitos, a engenharia genética, tá? Eles foram trabalhando tecnologicamente para tornar o ser humano cada vez mais denso e com habilidades ainda mais diminuídas. Ó, teve um comentário aí que alguém disse assim, se sem poder, se sem esses poderes sobrenaturais o ser humano já é mau, imagina se ele tivesse poder. Mas aí, isso não justifica absolutamente nada, porque se o intuito é dizer que o Yaldabaoth fez isso corretamente, porque senão os seres humanos estavam se matando, não alterou absolutamente nada.
Na verdade, ele não fez isso se preocupando que nós iríamos nos prejudicar uns aos outros. Eles não queriam, era eles ser prejudicados. Né? Às vezes, por exemplo, no filme Doutor Estranho, a monja, da onde ela extraía a energia para que ela vivesse mais tempo? Ela tinha mais de, não sei quantos anos, mais de 200 anos. Estava sempre jovem. É porque ela extraía energia da onde? Do lado obscuro. Do lado negro. Né? Então, o Norbambo, eu acho que é o nome do ser que vem para dominar a Terra, né? Norbambo ou Norbambo. Então, quando ele chega, né, ele se aproxima, o Doutor Estranho tem um embate com ele, mas ele fez com que no relógio dele aquilo simultaneamente se repetisse. Então o Norbambo acabou ficando preso. E aí ele teve que negociar para ele sair dessa repetição constante. E para ele sair dessa repetição constante, ele fez acordo com o Doutor Estranho. Né? Então, isso mostra que, por exemplo, né, o lado escuro, a escuridão, fornece energia. Né? O nosso universo bariônico de 5% de luz, daquilo que nós podemos ver, tem 90%, 95% de matéria escura e energia escura. Não é que não exista matéria, não é o vazio, não é o nada. É também o éter. Os seres se movem exatamente usando esse elemento chamado éter, que muita gente tirou da física. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Né? É um pouco como desacelerar um ventilador muito rápido até que se possa ver suas palhetas. Isto é muito semelhante ao que acontece no fenômeno ou distribuição, onde objetos de qualquer tipo e tamanho são milagrosamente transportados para dentro e para fora de salas seladas, né? Contentores selados e similares. Muitas pessoas e a maioria dos cientistas não fazem qualquer avaliação deste alegado fenômeno, mas está também atestado e não pode ser abandonado por esse motivo. Né? Nem o padrão, nem o preenchimento molecular são distribuídos. O objeto torna-se invisível porque o movimento atômico é acelerado e pode atravessar outra matéria, uma parte, por exemplo, por causa deste mesmo fato. Isso equivale a um aumento na densidade quanto a um objeto em nosso local, tá? E é transportado de um local para outro. Para um,
eteriano, um objeto que se materialize em nosso plano, se desmaterializa no dele. Para nós, ele se materializa em nosso campo de percepção e se desmaterializa quando retorna ao seu estado etérico. Então, observe que, gente, nós estamos fazendo um vídeo aqui, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Modesta parte, a gente estuda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe por que as pessoas vivem batendo cabeça para saber como é que as pedras das pirâmides foram levadas, cortadas e não sei o que, pipipipopopó? Porque eles detinham a habilidade de materializar e desmaterializar a pedra. Como eles construíram a pirâmide? Pegando, desmaterializando a pedra e materializando ela no local. Lembre-se que tudo é luz, som e movimento. Energia, frequência e vibração. Tá? Então, as pessoas ficam batendo cabeça, como é que eles fizeram? Eles usaram o laser para cortar direitinho, para não fazer não sei o que. Não, eles usaram a capacidade etérica de mover as coisas, de desmaterializar e materializar, porque eles usam uma capacidade de manipulação do éter, de manipulação da energia, de manipulação da matéria, de manipulação da massa. E a ciência sabe disso, os maiores cientistas sabem disso. Você sabe por que nós estamos rodeados de torres por todo canto de uma cidade? Porque eles estão mudando frequência e vibração todo o tempo. E você pode ter certeza que as pessoas estão adoecendo porque a doença não é mais implantada no corpo. Ela vai ser implantada onde? Na dimensão etérica. Porque o teu corpo, e até eu recebi uma informação que vai contra aquilo que eu acredito, mas eu mesmo assim eu vou dizer. Eles falaram para mim uma coisa assim: olha, nenhuma coisa antecede o corpo humano. Eu disse, como é? Nada antecede o corpo humano. Não é o espírito que produz o corpo, nem a alma que produz o corpo. É totalmente oposto. É o corpo que produz o espírito e que produz a alma. Portanto, não existe espírito pré-existente. O espírito só começa a existir no corpo. Aí eu disse, mas os espíritos não vêm de algum lugar? Não. Somente os espíritos que estão presos na reencarnação. Tá? Cujos átomos são enviados para se acoplar, né? Fazer a acopagem a um corpo físico. E eu fiquei meditando hoje a tarde toda sobre isso. Porque a ideia que a gente tem, que eu tenho também, é que o nosso espírito é puro, nossa alma, e nós temos dentro de um corpo. E eu já disse que o Carl Jung acreditava que o centro da alma do espírito
A ligação da alma com o corpo, do espírito com o corpo, está na glândula pineal. Tá? E eles me dizem não. É o seu corpo que vai fazer gerar um espírito, uma alma. Aí eu perguntei, e a centelha divina? A centelha divina é aquela que vem no momento em que você começa a dar os primeiros passos da consciência. Ok? Então diríamos assim, quando é que a criança começa a ter consciência dela mesma? Então é a partir dali que a centelha divina é enviada. Por quê? Porque a centelha divina não pode vir lá no útero. Porque seria uma contradição às crianças que morrem sem nascer. Morrem na barriga da mãe, por exemplo. Né? Ou abortos espontâneos. Seria meio que paradoxal você perguntar o que aconteceu com a centelha divina dessa pessoa. Para onde essas são grandes indagações. Para onde aquela criança foi? É porque não tem espírito pré-existente. Não tem espírito pré-existente. O espírito é um produto do corpo bioeletroquímico. Né? Ele vai sendo feito à medida que a gente vai se desenvolvendo na vida, o nosso espírito. Porque o nosso espírito é o lugar aonde a centelha divina vai sentar-se. Né? De onde ela vai ajudar o ser humano a fazer o seu processo de desenvolvimento, mas ela não vai interferir na sua liberdade de escolha, não. Por isso é importante dizer que o que Jesus falou e os evangelhos falam da morte eterna? O que é a morte eterna? A morte eterna é a completa extinção da pessoa. A pessoa é completamente inexistente. Ela não tem mais nenhum campo de informação. Porque o que é o campo de informação? É o seu corpo e o seu espírito, a sua alma e o seu espírito, que vão se fundir à centelha divina depois da morte, e é exatamente... você não vai encontrar um outro seu lá, não sei aonde. É por isso que está equivocada a doutrina espírita. É por isso que a doutrina espírita não é consoladora de nada. Ela é servidora da Matrix. Os espiritualistas são equivocados dessa ânsia deles de serem antimaterialistas. Nós somos a matéria. Não, a matéria é má. E eu já falei, eu vou repetir. A matéria é má. Por quê? Porque quem a criou é má. A matéria é deficiente porque quem o criou era deficiente. Então nós humanos também temos deficiência. Por quê? Porque o nosso Criador é um deficiente. Você sabe por que nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós somos orgulhosos, soberbos e etc, etc? Porque ele é assim. Tal pai, tal filho. Agora, a Sofia, pessoal, ela ajudou. Ajudou como? Ela fez com que parte dela viesse para dentro do ser humano. Então, o que é que acontece
com a centelha divina? A centelha divina está em nós para nos ajudar. O livro de Urantia chama de ajustador do pensamento. Tá? Ele vem para ajudar, para nos aconselhar. Ele é Deus dentro de nós, nos ajudando, o Deus verdadeiro, tá? Não o demiurgo, o Deus verdadeiro, nos ajudando. Por isso a raiva que esses seres têm de nós, porque quando eles olham para nós, os arcontes, o demiurgo, eles veem exatamente aquilo que nós somos. No filme A Aproximação ou A Presença, os ETs dizem: vocês têm uma aura, tá? Que é o espírito, vocês têm uma aura diferente, produzida por causa de um ser. Aí ele mostra a imagem de Jesus. Por que ele está falando isso? Porque é exatamente o brilho de Deus em nós, que esses seres não têm. Eles não têm, gente. Se você der de cara com um Grey, se você der de cara com um ser de outra, seja aqui da Terra, das esferas da Terra, seja de outro qualquer, outra qualquer realidade, você vai perceber que eles não têm, eles não esboçam, né? Então, eles não esboçam nenhum tipo de sentimento, eles não riem, eles não existe isso neles. Nós somos seres únicos, né? Então, quando existe a polaridade, né? O positivo, o negativo e o neutro, né? Positivo, neutro e negativo, né? Podia dizer assim. Ok? Então imagina você aí, agora, né? Aí você acha que você está sozinho num quarto. Não, você está interagindo com outros reinos de densidades de frequências e vibrações diferentes. Aí o pessoal cai na armadilha dos arcontes, porque eles vêm e se transfiguram em seres de luz e vêm dizer para você que é fulano de tal, que morreu no dia tal e que está numa cidade, uma cidade chamada Cidade das Flores, enfim, tem tanto nome aí que... Então, a gente precisa estar atenado, tá? Atenado, ok? Ele diz aqui, ele fala aqui, inclusive, de fenômenos que por exemplo, a bilocação, eu já falei aqui. Fenômeno de você colocar um determinado objeto dentro de uma caixa e ele se teletransportar para outro ambiente. Para você ver como é tão profunda essa realidade, pessoal, que eles pegaram de uma pessoa, um voluntário, células dele. Tá? E colocaram num recipiente fechado, feito de um material muito resistente e que não entraria nada ali. E levaram a determinado quilômetro longe da pessoa. E colocaram a pessoa para assistir filmes. Quando o filme era alegre e a pessoa se alegrava, eles observavam no recipiente que as moléculas, as células daquele agiam de uma forma. Quando ele via um filme triste, as moléculas lá também se alteravam. Tá? O Michio Kaku fez exatamente, né, a experiência com a água. Então ele pega a água e aí, gente, a água é uma condutora de energia.
Nosso corpo tem aí 70%, 75% de água. Ela é uma condutora de energia. Você observa o seguinte, ele falava ele botou água num determinado recipiente e ali expôs a ela a palavras negativas. Quando ele olhou no microscópio, as moléculas da água estavam todas deformadas, escuras. Mas quando ele falava palavras como gratidão, amor, compaixão, bondade e tal, ternura e tal, ele olhava, as moléculas estavam perfeitas, perfeitinhas. Então essas experiências que eu estou falando para vocês mostram o quanto algumas coisas interferem dentro de vocês e eles já descobriram isso. Por que eles adoecem a população? Como eles fazem isso? É alimento, remédio, essas frequências e vibrações de música, som, imagem, tudo isso, gente, são contaminações que mudam os nossos átomos e mudando nossos átomos, mudam as nossas moléculas e mudando a nossa molécula, muda nossas células e mudando as nossas células vão mudando os órgãos e assim nós vamos nos tornando pessoas doentes, cada vez mais doentes. Por quê? Porque estamos nos expondo a esse tipo de coisa. Né? Agora nós estamos sendo despertados, acordados, para que a gente use essas energias a nosso favor e contra os arcontes. Ok? Então, ele diz aqui, nem o padrão, nem o preenchimento molecular são destruídos. O objeto torna-se invisível porque o movimento atômico é acelerado e pode atravessar outra matéria. Tá? Para um eteriano, um objeto que se materializasse em nosso plano se desmaterializaria no dele. Para nós, ele se materializa em nosso campo de percepção e se desmaterializa quando retorna ao seu estado etérico. Tá? Se compreendermos isso, estaremos a caminho de levar em conta muitos itens estranhos de comportamento como os mencionados acima. Tá? Então, preste atenção no que a gente está estudando, gente. É muito profundo isso aqui. Tá? Então, diz aqui no outro texto, né? Os médios e outros sempre disseram que este mundo físico é apenas uma realidade dentro de uma consciência infinita. Esses cientistas diriam que outras realidades são universos paralelos, parte de um único campo energético unificado. A física quântica explora a realidade além do mundo físico, do átomo. Está dizendo basicamente a mesma coisa. Tá? Certo? Aí ele vem bem aqui. Tá? A estrutura de poder, quer acreditemos que somos apenas corpos sendo arrastados do berço para o túmulo, o que acontece na esteira da intermediária é chamado de vida. Na sociedade dominante, temos a opção de acreditar que, no final desta vida, ou deixamos de existir, ou nos tornamos sujeitos de algum Deus ditatorial que nos ama tanto que está preparado para nos enviar para o fogo eterno se nós não abaixe a cabeça e dobre os joelhos.
Rejeitei ambas as escolhas desde cedo. Eles pareciam igualmente ridículos para mim, e foi somente depois da minha jornada consciente, a jornada consciente começou, depois de 1990, que encontrei a resposta que fazia um sentido. Percebi, ou lembrei mais parecido, que o que chamamos de criação é composto de frequência e de dimensões infinitas, todas compartilhando o mesmo espaço, todas, olha aqui, compartilhando o mesmo espaço. Eles são como estações de rádio, de televisão, transmitindo para onde você está agora. Eles estão ao seu redor e dentro do seu corpo, mas não estão interferindo conscientemente com você ou com os outros, porque estão em frequências diferentes. Somente quando as frequências estão muito próximas no dial, que é que temos a interferência. Se você sintonizar a rádio A, é isso que você ouvirá. Você não ouve os outros, porque não está sintonizado em suas frequências. Mas eles ainda existem em outras, e outras pessoas ouvirão. Quando você move o dial do rádio para a rádio B, você está ouvindo a rádio B, é claro, mas a rádio A não desaparece. Quando você move o dial, ela continua existindo, tá? Existindo. Só que você não consegue mais ouvi-la. Esses princípios descrevem a natureza da existência da nossa realidade em outras dimensões, conectadas. Esses diferentes mundos podem compartilhar o mesmo espaço porque ressoam em frequência diferente. Então preste bem atenção. O que ele está dizendo é o seguinte: no nosso mundo, nós estamos coexistindo com vários seres, com vários reinos, com vários mundos. Por isso que eu digo, a Terra tem muitos mundos. A nossa bolha, o nosso universo Terra tem muitos mundos. A Terra é muito grande. Ela tem uma parte muito densa, mas depois ela também tem partes onde a densidade vai diminuindo, a frequência e a vibração. É isso que precisa ser entendido. Então, nós estamos vivendo e coexistindo com reinos, seres, tá? Por quê? Porque eles estão numa outra frequência, numa outra vibração. Então, quando você liga o seu rádio e diz, eu quero ouvir a rádio tal, tá? Aí depois você decide, não, eu quero ouvir outra rádio. Aquela rádio que você estava ouvindo não deixou de existir. Ela apenas continua lá, continua existindo lá, no mesmo lugar, né, junto de você, só que você não está atento, portanto a sua percepção não está lá. Está na outra rádio, na rádio B. Então, o que é que acontece quando as pessoas morrem? As pessoas passam a existir em uma dimensão, em uma frequência, em uma vibração, em uma densidade, de acordo com o que ela aqui nessa realidade, nesse reino, ela se comportou, da forma como ela viveu sua vida. Porque quando ela chega para o lado de lá, se ela está muito densa, né, o que acontece? Ela vai ficar presa aqui, nessas densidades dos arcontes. Por quê? Porque esses astros, pessoal, representam esses seres, representam esses campos de energia, representam as frequências das vibrações, representam a presença do éter. O éter está em todo canto. Ele preenche todos os espaços. É por isso que você adquire um novo corpo quando você passa para o outro lado. E a sua percepção também muda do outro lado, porque você começa a ver coisa que você não via quando você estava no corpo.
físico. É por isso que você tem que criar o seu espírito, fazer o seu espírito vibrar, fazer a sua centelha divina vibrar, fazer com que a sua alma esteja conectada ao seu espírito e à centelha divina e conectada ao seu corpo. Por quê? Porque você precisa dele enquanto estiver aqui. Ele não é um veículo, não, que você está dirigindo. Ele faz parte do todo. Você não é um ser fragmentado. Se você viver fragmentado, você vai passar por lado de lá fragmentado e pode perder até mesmo a sua existência. Você não tem que se fragmentar. Você, ao contrário, precisa se conectar. Fazer a fusão dessas partes para você poder ser cada vez mais iluminado, iluminante, que você não só seja a luz, mas, como diz o caboclo, alumia, meu irmão, as pessoas, que você ilumine a outros, que você não roube energia de ninguém, que você compartilhe energia com a outra pessoa, de modo que essa energia se amplifique, e aí, meu amigo, o reino que o demiurgo tem medo, os arcontes têm medo, eles ficam apavorados de pessoas acordarem e despertarem. Por isso eles querem todo o tempo estar fazendo reset. É hora de acordar. E eu acho que não tem frequência melhor que a frequência do amor verdadeiro. Eu espero ter ajudado você a entender isso. Eu espero que você consiga fazer junto comigo esse processo de caminhada. Não é à toa. Nós não estamos aqui à toa. Não. Tá? Não existe coincidência. Não existe coincidência. Você não encontrou esse canal por coincidência. O que existe é o que nós podemos chamar de causalidade. É uma coisa e casualidade é outra. Tá? Casualidade é o mesmo que casual. Causalidade é outro. Então, eu espero que você desfrute das suas experiências, aprenda com elas e se torne um ser humano cada vez melhor. Porque assim a gente é capaz de vencer a escuridão. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.